O único subgrupo que precisava ser vacinado. A eficácia era de 42%, ou seja, uma eficácia muito baixa. E ainda assim, Rochelle e eu, em nossa conversa com o Jefferson, decidimos que, quando questionados pela imprensa, foda-se, a gente vai mentir. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Não, os caras weaponizaram, né? Até coisas que são amplamente conhecidas e são consenso na ciência, como a imunidade de rebanho, né? Sim. E assim, Manaus foi a primeira cidade no Brasil que o sistema de saúde entrou em colapso. E no Brasil isso virou assim, Manaus só aconteceu isso porque eles testaram a imunidade de rebanho. Que a lógica seria, não. Imunidade de rebanho foi traduzido para o público brasileiro como precisamos fazer mais gente pegar a doença. Como não tem vacina, vamos fazer mais gente pegar. Então era meio que um incentivo as pessoas morrerem. Você não. Bota o pessoal como bucha de canhão para morrer, para eu ficar bem, porque aí vai fazer isso neles, né? Como na verdade, se você olhar, eu me lembro assim, eu morava num prédio em São Paulo que fechou, né? Aí um dia eu tô saindo lá e era, sabe, era apocalipse zumbi. Você olhava pela janela, não passava. De vez em quando passava uma moto do iFood, que era o que as pessoas costumavam pedindo, né? Mas a moça da limpeza estava lá. Eu falei, quantos anos a senhora tem? Ela falou, eu tenho 65. Era a idade que todo mundo estava dizendo que era a idade de corte que a pessoa tinha que ficar em casa. E o marido dela tinha 75, paciente de câncer. Eu falei, por que você está vindo trabalhar? Ah, porque o pessoal disse que eu tinha que vir. Obviamente, ela não ia ficar sugerindo de que ela não ia vir trabalhar, porque ela podia perder o emprego dela. E assim, a elite brasileira nunca colocou na balança a sua própria desumanidade de falar, eu, Vera Magalhães, tenho que ficar aqui tomando meu vinhozinho, mas a dona Maria da limpeza tem que vir trabalhar. Cara, eu não sei se a gente tem, eu até tinha pedido pro João separar o post da Vera Magalhães, que eu acho que tem um post dela que inclusive se chama, que era Sextou. E o do vinho, né? É o do vinho. Tinha que ser uma... Cara, tem que botar na vinheta essa Exato, cara. Era do programa. E era ela com um vinhozinho, uma tábua de queijos e vinho. Queijos. E uma coisa assim, fica em casa. Isso. Quarentênis. 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 Agora o cara do iFood não Aí podia, viu? ela com uma porra... Primeiro O cara do iFood não pode. Essa tábua de vinho dela... O cara do iFood não morre, Ele né? não morre. O cara do iFood, ele tem uma... Já veio protegido. O policial não morre, o lixeiro não morre. O cara da Você lembra do João Pinheiro, não? Do João Pinheiro da Fonseca, não? O que tem? Joel fazia morning show, e nesse dia eu não tava no morning show. Aí o Joel falando da pandemia, não, que tinha que ficar em casa, e lá no fundo tava a passadeira dele. Que isso, cara, tem, porra, eu tenho certeza, cara. Isso foi Teve o clássico do Felipe Neto, Nelipe Feto, onde ele falava pra ninguém sair e ele ia jogar futebol, né? Sim. Ele jogava society com a galera toda, Gente, bem no meio da pandemia. Eu conheço pessoas no Brasil, e o pessoal no chat pode falar se viveu isso também. Pessoas que fizeram um contrato especial com a babá ou a empregada em casa para falar, 6 meses você vai morar com a gente. Porque eu não quero você indo e voltando. Então, como eu não posso ficar sem você e você não pode ficar sem o seu emprego, eu preciso que você 6 meses se mude para cá. Pau no cu da sua família. Cara, as pessoas largaram suas famílias porque ela falou, cara, se eu não tivesse trabalho, agora com pandemia eu não vou arrumar emprego em lugar nenhum, eu vou ter que ficar. E essa elite que fez isso achou que estava fazendo a coisa certa. Tinha uma coisa de fazer o bem por estar fazendo isso, entendeu? E essas eram as mesmas pessoas que achavam... regimes ditatoriais, né? Todo mundo acha no regime ditatorial que está fazendo bem. Ninguém acha que está... Exato. Ninguém fala assim, vamos foder as pessoas. Exato. É o Ordinary Man do... Tem até documentário Ordinary Man do Netflix agora. Netflix é tem. bem legal isso. É apavorante. É legal que eu digo... É muito bom. Mas não é legal, é muito bom. É bom, faz você se sentir. Como é que chama Ordinary Man em português? Eu quero dar a dica pro pessoal assistir. Eu não sei.
Tô vendo isso. O livro é do caralho, tá? O livro é espetacular. Isso aparece aqui também. Cara, eu acho que uma das coisas mais... Vou chegar aqui em algumas coisas muito impressionantes, né? Mas uma das mais impressionantes para mim foi, primeiro, ele falsificando todos os dados sobre segurança de vacina. Todos os dados. E vou só dar um exemplo aqui, tá? O comitê recomendou por unanimidade e enfaticamente uma autorização de uso emergencial sem restrições, embora dados relativos a idosos com mais de 60 anos e comorbidades fossem de 42% de eficácia para a vacina Johnson & Johnson lá deles. Entretanto, não havia dados suficientes para fazer uma afirmação definitiva de que existe uma redução significativa da eficácia nesse subgrupo, justamente dos idosos. Rochelle e eu, em nossa conversa com o Jeff Zients, decidimos que, quando questionados pela imprensa, diríamos que esta era uma vacina excelente e equivalente às outras duas. João Gabriel tá falando que você tá mudo. Aqui. Tá aqui. Rochelle e eu decidimos em nossa... Eu estava falando sobre o trecho onde ele diz que a eficácia para idosos da vacina Johnson & Johnson com mais de 60 anos é de 42%. Entretanto, não havia dados suficientes para fazer uma afirmação definitiva de que existia uma redução significativa da eficácia nesse subgrupo. O único subgrupo que precisava ser vacinado. A eficácia era de 42%, ou seja, uma eficácia muito baixa. E ainda assim, Rochelle e eu, em nossa conversa com o Jeff Sanders, decidimos que, quando questionados pela imprensa, foda-se, a gente vai mentir, diríamos que era uma vacina excelente, equivalente às outras duas. Poderia se tornar problemático se a imprensa se concentrasse naquele grupo de pessoas com mais de 60 anos e comorbidades. É muito canalha, cara. Cara, e aí é o seguinte... Só, pessoal, Rochelle, ela comandava o Vaccine Panel. Era do Vaccine Panel. É. Aí era o seguinte... Depois eu acho que no governo Biden ela foi promovida para a FDA, não foi? Acho que foi. Mentiu, né, pô? Nesse negócio, essa foi a vacina que ele tomou, né? Não foi qual que ele tomou? Ele tomou Moderna. Moderna. Que foi a mesma que eu tomei, aliás. Teve uma reação. Ele teve o que chama de pulmonary infection. Uma parte do pulmão dele não funcionou. Ele teve um infarto pulmonar. Infarto pulmonar. Isso. Uma parte do pulmão dele é morta. E escondeu de todo mundo. Escondeu absolutamente de todo mundo. Porque... Isso que é a parada mais impressionante, cara. Durante todo o tempo, que eu acho que é a grande mentalidade, a gente vai chegar na imprensa, mas a grande mentalidade de uma elite burocrática, eu acho que esse é o pensamento que simboliza melhor o que é o movimento político bolsonarista ou trumpista, da diferença do que esses caras acreditam. Qual é a visão básica de um burocrata como o Fauci? A visão básica do Fauci é o seguinte: eu sou instruído e preparado. E a população é completamente idiota. É o public opinion do Walter Lippmann. Uhum. Né? O homem onicompetente é impossível, então nós temos que ver o mundo sob os olhos dos especialistas, que vão ser curados pela imprensa, que vão decidir o que cada um tem que pensar. Então, se nós falarmos a verdade para o público vai ser imbecil e vai tomar as decisões equivocadas. É baseado na lógica Jussi Smollett. É mentira, mas faz bem. Que assim, quando aconteceu o Jussi Smollett, foi aquele cara que disse que foi atacado. Explica aí a história do Smollett. O Jussi Smollett era um ator negro, gay, morava em Chicago, estava numa série famosa aqui na televisão, e um dia, às 2h, no inverno de Chicago, que todo mundo, quem conhece, sabe como é frio, disse que foi atacado por dois caras maga, quando ele voltava do Subway, onde ele tinha saído às 2h para comprar um sanduíche, foi atacado dizendo isso aqui é MAGA country, né? E sai daqui, seu, sei lá, aí, algum xingamento racial. E o que aconteceu é assim, rapidamente todo mundo correu para dizer, olha que absurdo que está acontecendo com esse país, né, de ataques raciais e tal. E em muito pouco tempo ficou claro que era uma mentira descabida. Ele tinha pagado dois caras, que inclusive eram dois imigrantes nigerianos,
bastante mais negros que ele, e que a história era toda inventada. E ainda teve gente que defendeu a tese de que a história pode não ser verdade, mas a mensagem que ela passa é uma coisa importante. Porque ela exemplifica uma coisa que a gente sabe que não existe, mas que existe no imaginário louco dessas pessoas de esquerda. Os fins justificam os meios. Exatamente. A lógica... O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.